Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao o seu, o nosso DAPcast de hoje. Meu nome é Ana Bacinha. E meu nome é Luiz. E hoje estaremos conversando com vocês sobre a ansiedade e como ela traz impactos para a organização e em nossas vidas. Exatamente. Iremos falar um pouco, sobre a ansiedade em si, sobre, os impactos negativos e positivos, na organização, como bem disse a Ana, e algumas curiosidades sobre o assunto. Sem muita enrolação, vamos falar um pouco da ansiedade e também trazer alguns fatos para você. Bom, a palavra ansiedade traz um sentimento de angústia e perturbação para muitas pessoas. A ansiedade é uma condição psicológica. É isso aí, degradável da apressão e medo, muito conhecido e vivida pelas pessoas em nossa sociedade. Sim, é um fator desse aumento é por causa da pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas que já sofriam com ansiedade tiveram um aumento. E quem não sofria acabou desenvolvendo esse transtorno. A ansiedade é um problema sério que merece a atenção dos nossos gestores responsáveis pela saúde mental dos estudantes, trabalhadores, entre outros. Bom, agora iremos falar um pouco sobre os efeitos negativos que a ansiedade traz para a organização. A ansiedade diminui a quantidade de vida das pessoas. Qualidade, gente. Desculpa o erro. De vida das pessoas como um tudo. As tarefas, as atividades acabam se tornando um peso, fazendo que fique difícil de executá-las. Sem contar que afeta os estudantes, trabalhadores, fazendo com que eles se sintam incapazes, desmotivados e insatisfeitos. Uma curiosidade e um fato é que as pessoas ansiosas têm a dificuldade, de se focar em uma única tarefa. Qualquer distração no ambiente faz que essa pessoa, ela perda o foco. Só voe. Sim, exatamente. E outro fato é que a ansiedade ela afeta muito na memória do indivíduo. Existe a perda da memória, da concentração, indecisão e prejuízo na capacidade de julgamento. Porém, mesmo que não haja a incapacidade para o trabalho, ocorra uma queda no rendimento e produtividade da pessoa. Acho que é por isso que eu não tenho memória direito. Concordando? Não. Bom, a gente trouxe pra vocês agora pra gente falar um pouco como ela afeta na organização, mas agora também a gente vai falar como a organização pode ajudar na ansiedade. Iremos citar duas formas de como ela pode auxiliar na diminuição da ansiedade. Duas formas. Primeiramente, estar em um ambiente organizado, pois possui efeitos positivos à saúde, além de ajudar em diversos aspectos pessoais como a proatividade, agilidade na execução de tarefas e capacidade em tomar decisões tranquilamente. Exatamente. Estar em um ambiente organizado é um dos principais pontos para ajudar a diminuir a ansiedade. Viver em um ambiente bagunçado tende a aumentar a ansiedade. A melhor maneira de se resolver essa ansiedade é sempre manter um ambiente bem organizado, bem bonitinho, certo? Segundo ponto. Importante para ajudar na diminuição da ansiedade é fazer uma coisa de cada vez. Não tentar fazer mais de uma tarefa no mesmo tempo. Sempre se organizar e vai de um pouco a pouco, de pequenos passos. Exatamente. Ter uma agenda é muito importante para organizar as tarefas. A gente mesmo estava tendo uma agenda nos nossos estudos orientados. A gente estava bem se organizando mesmo. É isso mesmo, É muito importante, ter uma agenda, física ou pelo celular, ao nosso lado, seja você um estudante ou um trabalhador. Ajuda a gente a ficar bem mais organizado do que a gente já é. Exato. Se a gente já é organizado, com a agenda a gente vai ficar mais ainda. A gente vai ficar um brinco de pessoa organizada. Vai ficar um brilho. E agora, Luiz, eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Qual que é o motivo, qual que é a sua opinião de tantas pessoas desenvolverem a ansiedade na pandemia?
Olha, a pandemia ela foi um dos focos principais das pessoas terem ansiedade, porque elas começaram a ficar, né, no ambiente em casa mesmo, e elas começaram a ter tudo ali. Então elas faziam uma coisa, faziam a outra, e a ansiedade ela atacou principalmente nessa questão da organização, como a gente Realmente. acabou de falar, né? Porque nem sempre as pessoas vivem num lugar tão organizado. né? Depende muito da pessoa, depende muito da família também. Exato. E a pandemia, ela prejudicou muito por causa das pessoas terem tudo ali, perto delas, e elas fazerem tudo ao mesmo tempo, né? Não terem a paciência de fazer uma coisa, fazer outra depois. Não, começou a fazer isso, fazer aquilo, aí veio o ápice, né, da ansiedade. Tá comendo, tá mexendo no celular, tá fazendo um monte de coisa, tá limpando o chão, tá comendo lá, tá limpando o chão assim. É um caos, porque a pessoa não se organiza, faz tudo numa rodada só. Tá comendo, tá mexendo no telefone, tá limpando, tá fazendo tudo. Como a pessoa aguenta. E a pandemia, ela fez que as pessoas enxergassem que elas tivessem teve ansiedade, né? Porque antes da pandemia as pessoas não tinham ideia, né? Não tinha tanto também. Aí depois veio a pandemia, começou a ter as preocupações da vida, né? A Covid que prejudicou, né? Estar em casa prejudicou de uma tal forma que as pessoas começaram a ver, eu tenho ansiedade, né? Realmente. Mas aconteceu muito das pessoas não cuidar, né? Porque a pandemia, a ansiedade, ela, se a gente não cuidar, ela vai aumentando o seu grau Realmente. de dificuldade, porque vemos aí que ela prejudica no aprendizado, na organização, e se a gente não cuida da ansiedade, ela vai nos prejudicando, não assim rapidamente, mas ela vai devagar, como os passos, ela vai prejudicando. Igual meu primo me falou ontem, eu acho que todas as pessoas devem ir ao psicólogo, porque nunca se sabe o que ela tá sentindo. Se ela consegue se abrir mais também. Exato. Aí ela pode descobrir, em vez ansiedade e muitos outros transtornos também. Depende muito da pessoa. Não só porque ela é desorganizada que ela vai ter ansiedade, mas vai ter uma tendência maior a ter esse transtorno. Tem muitas situações que nos levam a ter ansiedade. No meu caso, eu não sei assim se eu tenho ansiedade ou não. Mas às vezes que eu penso, será que eu tenho? Porque no meu caso, eu tenho mania de organização. Não tanta como as pessoas que vê uma coisinha aqui, uma coisinha que vai arrumar. Não, mas eu gosto das coisas organizadas. Porque a minha família, ela gosta de tudo organizado. Principalmente minha mãe. Se vê uma coisa bagunçada, já vai arrumar. E eu puxei disso, né? Eu puxei isso da minha mãe. Então, né? Eu não sei se eu tenho ansiedade, mas, né? Caso, né, alguém tem que procurar ajuda, principalmente. Eu acho que eu tenho, quase certeza. Eu só nunca fui no psicólogo pra ter realmente a certeza. Mas eu sei que eu tenho porque eu tenho muito, tipo, não só ansiedade, eu tenho muitos transtornos. Sim. Que, tipo, crise de choro. É uma multidão. É muita coisa envolvida, sabe? A ansiedade vai piorando e vai trazendo muitas outras coisas junto. Então, é difícil. Né? Por isso que a gente fala, não só, né, quem tá na escola, né, procurar ajuda mesmo pra não ficar assim, encarretando muita coisa. Porque vai chegar uma hora na ansiedade que você não vai aguentar mais. Porque a ansiedade, ela causa muitos problemas, né? Tem gente que tem falta de ar, tem gente que não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Então, se você, né, acha que tem, é melhor procurar. Um psicólogo. Não fica no achismo, mas vai procurar, né? Porque é importante, né? Realmente. E o que você acha que esse novo ensino médio está preocupando a ansiedade dos alunos? Então, nós que estamos no ensino médio em tempo integral, tem dois pontos. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Por quê? Porque o ensino médio em tempo integral, ele aumentou muitas coisas para nós fazermos, e mesmo a escola tendo a estrutura, né, dos professores, a direção que pode nos ajudar, mas o ensino tempo integral, ele tem, né, essa preocupação, vamos dizer assim, com o bem-estar do aluno, né? Com o que o aluno está se preocupando. É claro, né? Não é fácil, né? Uma hora ou outra, direção, os professores vão saber que você tem ansiedade se você não contar, vamos dizer assim, né?
Mas é preciso, né, como diz na pergunta, se o tempo integral ele se preocupa, sim. Porque a escola, ela se preocupa com o bem-estar do aluno, né? Tem que se preocupar também. Exato. Mas a direção, os professores, eles não vão ler somente falar, você tem ansiedade. Não, você tem que falar, né? Você tem que procurar ajuda, principalmente. Acabou aumentando o nosso tempo na escola. A gente não tem um lugar, tipo, digamos que confortável. Exato. Antes a gente tinha mais tempo pra ficar em casa. Igual eu brinco aqui com as minhas amigas. A gente mais tá morando na escola do que em casa. A gente mora na escola e a gente visita a nossa casa. Deveras. Porque a gente fica um pouco tempo só... Basicamente só pra comer e dormir na nossa casa. O resto do tempo a gente fica na escola. E acaba ficando muito pesado pra gente. Então sim, o ensino médio tem que se preocupar com a gente também. Exato. Porque a gente não... Vai chegar um ponto que a gente não vai aguentar tanto. E também não é questão, eles obrigam a gente, não, né? A gente vê porque quer. Né? É claro, há consequências, a gente não vê? Há consequências. Mas... Sua mãe bater em você? Também. Isso com certeza. Brincadeira. Mas, como diz, a direção, os professores, ele vê se aquilo que eles estão nos atribuindo, seja atividades, trabalho, está fazendo bem para nós ou não. Né? Porque como você falou, vai chegar uma hora que vai acumular muita coisa, a gente não vai dar conta, né? Então a direção vai ver que, né, vamos tirar isso aqui e vamos deixar um pouco, vamos dizer, solto, para que eles não fiquem acumulando muita coisa. Exatamente. E você acha que a escola ajuda os alunos com a ansiedade ou ela é um motivo da ansiedade? Tem dois pontos. Quando a escola não se preocupa com o aluno, ela gera a ansiedade nos alunos por causa, né, de tudo que acontece. Não tem um apoio também. Não tem um apoio, isso que eu queria dizer. Mas na nossa escola, vamos dizer, na nossa escola aqui, ela sim se preocupa com os alunos, se preocupa com o bem-estar do aluno. Nossa escola é uma ótima escola. Né? Você que está vendo o... E você não estuda aqui? Não estuda aqui? Vem pra cá. Né? É uma boa opção de escola. Exato. Porque tem muitas escolas que não tem estrutura, que não tem uma boa direção, que a escola não se preocupe tanto com o aluno. É claro, né? Não julgando a escola que vocês estudem. Não. Mas a nossa escola, no meu ponto de vista, a nossa escola é uma das melhores escolas que sim, se a gente for pesquisar no Google, sem querer fazer propaganda na nossa escola, mas é uma das melhores a se estudar. Seja materialmente, seja... É boa escola. Aqui pode não ser tão grande, mas o ensino é maravilhoso. De qualidade. Porque os professores, né, eles se são preocupam ótimos, com a gente. né? A direção que está agora, né, neste ano, é maravilhosa. Ela está se preocupando. Então a gente fala, a nossa escola sim está ajudando, mas tem muitas escolas que não ligam pro aluno. Fulano é fulano. Mas como diz, para a escola funcionar tem que ter os alunos, né? Então, exatamente. Né? Não pode ser uma escola tão rigorosa que vai te trazer mais ansiedade. Você vai querer sair dessa escola, você não vai querer ficar. E tem muitas pessoas, muitos alunos que saem da escola por causa disso, porque não tem aquele, vamos dizer, aquele apoio. Sabe, porque há muitas situações agradáveis que sim acontecem nas escolas, mas tem que ter o apoio, tem que ter, né, uma qualidade, porque nós, seja do tempo integral ou não, seja meio período ou não, nós queremos estar no lugar que a gente seja acolhido, que a gente fique confortável. Exato, porque é tão ruim a gente estar numa sala de aula e a cadeira, a mesa, né, tá... O professor não liga pro aluno, ele fica tipo, copia isso aqui, faz, aí. Isso é ruim, tanto pro aluno, tanto pra escola. Porque o aluno não aprende, o aluno não sabe, chega na prova, ele fica mais ansioso, porque ele não sabe matéria. E é claro, temos que pôr uma coisa. Não é só culpa da escola, muitas vezes será culpa do aluno, que o aluno não quer aprender. Desculpa a palavra, mas a gente tem que tomar vergonha na cara e querer aprender, porque o futuro da gente só depende da gente, né? Realmente. Só depende de nós, né? E por que você acha que hoje em dia quase metade da população sofre de ansiedade, Luiz? Por quê? Por quê? Olha, eu não sou nenhum cientista, especialista. Né? Mas o que eu vejo é que as pessoas, a sociedade em si, né, todos, é muita informação. Sim. Às vezes a gente tá mexendo no abençoado celular, aí vem notificação. Aí tá lá. Não vou mexer.
Aí tal, pega o abençoado celular. Aí vai ver, tá aquele tanto de mensagem, aquilo. Aí você fica desesperado porque você não sabe quem que você responde primeiro. Exato. Então, a sociedade, né, ela impõe muita informação, né? A gente hoje nós não temos tempo para nada mais, porque é muita coisa que a gente fica meio deslocado das funções. Igual eu falei, a gente vive mais na escola do que em casa. Exato. Não é uma coisa ruim, porque a gente tem o quê? A gente tem os nossos clubes, igual o nosso podcast, que a gente quer ajudar vocês e ajudar a gente mesmo, porque acaba que nossas roteiristas acabam trazendo informações que a gente nem sabe. Agradecemos a nossas roteiristas. Gigi, Vitória, coração, ó, pra vocês, ó, beijo. E, né, como diz, né, a sociedade, não só a sociedade, mas tem escolas, tem ambientes que sim, favorece para que a ansiedade, ela se torne algo muito grande. Realmente. Né? E na nossa opinião, eu vou fazer uma pergunta em geral pra gente. Tá. Qual que é o motivo de tantas pessoas fingirem ter ansiedade hoje em dia? Por que as pessoas fingem? Olha, eu acho que é uma questão da pessoa, Tomar vergonha na cara também. Exato, né? Porque a ansiedade é uma coisa séria, não é uma coisa para ficar brincando. Eu vejo as pessoas que têm ansiedade que sofrem por causa da ansiedade, né? E tem pessoas que, né, que extrapolam, né? Não é bem assim, que, né, fingem, tem ansiedade para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não ter responsabilidade. Porque as pessoas hoje, não querem ter responsabilidade, elas não querem fazer algo. Elas querem ficar à toa mexendo no celular, né? Então, as pessoas fingem muitas vezes porque não querem fazer algo que, né, que é obrigação dela fazer, realmente. mas ela não quer. Muitas vezes, né, como diz, a gente tá em casa e a gente dá motivo para não fazer as coisas, né? Eu só sei. Aí, puxando seu engajamento, fiquei curioso com a palavra que você falou. O que é extrapola? Extrapolar vamos dizer assim. Ai, pera. Calme, gente, eu falo as coisas. Nem sabe. Mas extrapolar é você. Extrapolar. Ai, Jesus. Deixa eu lembrar a palavra. Ei, bateram ali, gente, bateram ali. Extrapolar é você fazer mais. Vamos dizer assim, você tem algo para fazer. Você extrapola, então. Você extrapola o que você tá fazendo. Você vai fazer isso, daqui a pouco você tá fazendo aquilo. Eu sou assim, gente. Eu sou uma extrapolista. Vamos dizer assim. Então, extrapola é isso. É você tá fazendo algo, depois tá fazendo. Isso vai ao alcance da ansiedade, prejudica muito, né? Voltando à perguntinha pra que eu quero falar também. Então, eu acho que pessoas que fingem ter ansiedade é mais pra chamar atenção. Porque muitas pessoas ficam tipo, eu tenho ansiedade, olha como eu tremo, olha como eu tremo. Porque ela chega pensando assim, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Muitas pessoas que têm ansiedade não vai falar. Então, né? Eu fico indignado com isso. Eu fico tipo, mano, não, você não tem. Tá tipo, eu tenho ansiedade, gente, sabe? Então, eu fico muito nervosa. Tem gente que quer se mostrar, né? Para que as pessoas dêem atenção, né? Não tem atenção em casa, quer pegar a atenção dos outros, fingindo ter um transtorno que é muito sério. Né? E fica fingindo lá. Tem ansiedade. É uma coisa que prejudica, porque as pessoas que fingem ter, né, ansiedade, elas não só se prejudicam, mas prejudicam as duas pessoas que têm realmente, porque às vezes uma pessoa, né, que está fingindo ter ansiedade vai no hospital, aí o médico tem que dar atenção para ela não tem ansiedade, mas o médico tem que dar atenção para ela, e a outra pessoa que está ali sentada no banco, está indo ali, tem ansiedade e o médico não vai dar atenção para ela. Que é uma coisa que você não pode ficar fingindo. É uma coisa séria. Muito séria. Você fica tipo, olha, eu tenho ansiedade. Aí você fica tipo, não. Aí não depois, tem. Né, começa a ter e falar, meu Deus, porque eu fui. Também ficou fingindo quando não tinha. Aí agora que tem, agora nem precisa fingir. Agora tem, né? Fica tremendo, assim. Dá pra verde. Você acha que a ansiedade dificulta muito na rotina das pessoas? Sim. A ansiedade, ela ataca muitas situações, né, da nossa vida. E ela, em si, ela prejudica muito, né, nessa questão da organização, da questão da rotina. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela não consegue
parar e pensar, ela faz tudo ao mesmo tempo. Realmente. Então, né, dificulta muito a rotina. Junta a ansiedade com o TDAH também. Exato. Porque a pessoa não consegue ficar parada. Ela fica, tipo, muito. Ela fica. Vai tudo numa coisa só. Ela Exato. vai tá mexendo no telefone, tá comendo, tá rindo. Tá se mijando com o vídeo que tá vendo. Então, Ai. mas isso, a ansiedade em si, ela dificulta muito a organização, né? Acho que também dificulta também na hora das provas, no aprendizado também. Essa pessoa, porque eu não quero aprender, porque eu não quero fazer isso. É porque a pessoa não consegue também se concentrar, porque, igual eu falei, junta com a ansiedade e com o TDAH. A pessoa vai ver uma mosquinha voando, é uma mosquinha. Fica dentro. E vira, tá voando. Né? E como você disse, isso é verdade, prejudica muito no estudo. Porque às vezes a gente pensa, é frescura da pessoa, não quer estudar. Não, às vezes ela tem ansiedade, mas não sabe que tem. Realmente. Né? E é uma coisa que precisa ser vista, principalmente na escola. Não é uma frescura. É algo que a gente precisa tratar com atenção. Tratar com... Agora eu vou explicar o se mijando que eu falei aqui. Que eu não sei se vocês vão entender. É como você tipo, eu tô rindo muito. É uma coisa que você acha muito engraçada. Você tá rindo pra caramba e você não sabe o que você vai falar. Muitas pessoas falam se mijando. Não é porque ela tá mijando, é porque ela tá rindo. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu falei, vorta de ar, que isso? Aí depois que eu descobri o sentido, né? Eu falei, tá. É uma coisa que não faz sentido, mas é engraçado ao mesmo tempo. Agora, sério. Por que você acha que muitas pessoas não conseguem enxergar a ansiedade? Que é uma coisa tão real. Porque a sociedade... Vamos falar da sociedade. As pessoas, elas querem estar bem consigo mesmo a todo tempo, né? Elas impõem um estereotipo que todos os adolescentes, todas as pessoas têm que ficar bem. Elas não podem ter um transtorninho que a sociedade vai tacar o pau. Exato, mas todos, né? Tirando, né? Todas as pessoas têm alguns sintomas de alguma coisa, né? Então, é uma coisa que... Qual que é a pergunta mesmo? Por que você acha que as pessoas não conseguem enxergar a ansiedade na... Então, como que você estava falando, viu, gente? Eu perdi aqui no A ansiedade ali, ó. Então. Mas as pessoas, elas não conseguem enxergar porque elas querem estar bem consigo mesmas. Elas querem, tô feliz, tô de boa com a vida, Não estou triste, eu estou muito feliz. Uhul! Mas, né, as pessoas, elas precisam enxergar que é algo sério, que é algo que precisa de ajuda. E as pessoas, elas, voltando à pergunta, não podem ficar fingindo se tem. Se tem, procure ajuda, né? Vê se você tem, se você, né, se você... Realmente tem ansiedade, antes de ficar falando pros outros, eu tenho ansiedade. Porque você acaba sendo uma pessoa... Meio babaca, meio não, você é babaca. Né? É um caos esse negócio. Nossa, as pessoas impõem também muito um estereotipo que todas as pessoas têm que ficar feliz, sorria. Você não pode ficar triste. A pessoa acaba colocando uma máscara em si próprio. Tipo, ela tá triste, mas ela não pode ficar porque a pessoa... se eu não estiver feliz pra animar os outros, ninguém vai conseguir animar os outros, eu tenho... Aí fica tipo... Tô feliz, não tá triste? E muitas vezes acontece, seja em qualquer lugar, né? Às vezes, né, tem alguém triste e a gente não tá bem, a gente tenta animar outra pessoa. Mas pra gente fazer alguém feliz, a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? Como que a gente vai fazer alguém bem se a gente tá bem consigo mesmo, né? Exatamente. A gente fica perdidinho. E agora? Ela tá triste, o que eu faço? Então... Fica perdidinho. Né? Então as pessoas, elas... Agora, vamos dizer assim, quando veio a pandemia, quando aumentou os casos de ansiedade, as pessoas começaram a se preocupar mais. Antigamente não tinha essa preocupação. Né? Agora que está começando a se preocupar, o que é ansiedade, o que ela trata, o que ela faz, né? Você lida com ansiedade? Ou você conhece alguém que lide com ansiedade? Que tem isso? Que tem ansiedade. Tá. Então, eu não sei se eu tenho. Posso ter? Sim, mas eu não sei. Mas minha mãe, ela tem ansiedade. Minha mãe, ela, né, não sei o nível de ansiedade que ela tem, mas ela chega a ficar sem ar. Sem ar mesmo. Então quase. você tem alguém na família que sofre com esse transtorno? Tem muita gente na minha família que sofre de ansiedade, sofre
que já teve depressão, essas coisas. Então, assim, eu não tenho, né? Que eu saiba, né? Aleluia! Né? Eu acho que eu não tenho, né? Nem sabe. Tacar as coisas aqui não! Oxi. Essas crias. Aí continua. Então, no meu caso, eu não sei se eu tenho, né? Uma hora eu vou ter, porque, né, tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente, né? Nem sabe mais o que acontece. Mas sim, tem pessoas na minha família que tem, amigos que tem, já conheci pessoas que já teve, então, sim. E você, Ana? Sofre? Eu sofro. Você sofre. Então. Não é uma coisa que dá pra segurar, assim. Acho que no podcast eu consigo me abrir mais, até comigo mesmo. Olha a prova do crime, deixa eu guardar. Do nada. Deixa eu falar. Queria falar, gente. Voltando, o que eu tava falando? Eu esqueci. Eu sofro. Mas como que você descobriu que você tinha ansiedade? Quando eu percebi que eu tava, tipo, muito estranha comigo mesma. Tipo, eu não era assim. Sempre fui bem alegre, assim. Alegre, digamos assim, mas eu nunca me preocupei com algum transtorno. Eu sempre achava que era alguma coisa da minha cabeça. Que meus pais colocavam na minha cabeça que era um bicho que eu teria que espantar. Que é uma coisa muito normal nas famílias. As pessoas acham que é uma coisa que a gente deveria espantar. Mas não. É uma coisa muito séria. Eu não sei se eu tenho ansiedade, mas pra mim eu realmente tenho, porque eu tenho dias que eu não consigo nem segurar meu choro. Eu tremo que nem uma vara verde. Eu choro e leva a noite inteira. Eu já sofro com insônia desde criança, isso eu tenho certeza que eu tenho, mesmo não ter passado, mas eu tenho certeza que eu tenho insônia. Porque desde criança eu nunca dormia direito, então é uma coisa que eu fui levando e essas coisas. Mas eu sei porque eu sofro, porque eu acho que é a pressão da família também. Depois que você descobre algumas coisas sobre você mesma, você não é você mesma do passado. Você acaba percebendo que você entra numa bolha que a sua família impõe e você não sabe como é que você vai sair. E como você fica desesperado, você fica ansioso, você treme, você faz tudo. Então, né? Mas como você falou, quando criança não sabia, mas foi passando o tempo, aí você foi descobrindo, né? Mas teve algum prejuízo, algo que te prejudicou? Prejudicou muito. Minha saúde mental foi embora. Foi agora. Foi agora. Se no fundo do poço tem um subsolo, foi abaixo do subsolo. Foi embora. Jesus. Então tá ruim mesmo. Mas você procurou alguma ajuda? Não? Não. Sim. Procure ajuda, não façam igual eu, não sejam idiotas igual eu. Então, mas é isso, né? Vemos que cada um tem seu jeito de agir, né? Cada tempo em seu tempo, né? É claro, se você estiver sofrendo realmente, procure ajuda. Não fique esperando. Por favor, não espere, vai. Porque todo mundo precisa passar por uma consulta de um psicólogo. Porque eu sei que ajudaria muito vocês, não só a gente da escola aqui, da equipe do podcast, mas eu acho que todo mundo deveria passar. É isso. É isso, gente. E agora a gente vai para as nossas publicidades. E agora a gente vai falar também do foco da nossa patrocinadora do podcast, que todo episódio a gente fala sobre ela porque é uma pessoa maravilhosa. Exato, é a nossa querida Lu Azevedo, que inclusive também tem um podcast sobre empreendedorismo. Ele sempre esquece. As palavras complicadas, né? Isso aí. Mas agora a gente vai deixar o @, dela, e ela também é uma especialista em micropigmentação e uma futura biomédica. Exato. E é chique mesmo, né? E agora saindo nossa publicidade. E você? Você aí de casa. Você acha que a ansiedade impacta tanto na escola? E na nossa rotina também? Nos conte, né, pelos comentários do YouTube ou pelo Instagram, né? No nosso DM, @dapcast.dino. Exato. Bom, galerinha, esse foi o nosso episódio sobre a ansiedade, que a gente conversou um pouco, a gente discutiu um pouco com algumas perguntinhas que as nossas roteiristas fizeram. E o que a ansiedade traz e os seus impactos. Exato. Muito obrigado você, né, que está aí nos assistindo e nos ouvindo. E antes de ir, eu vou contar uma piadinha, porque a Ana aqui, é piadista. Vamos lá. Tinha um rodo. O rodo era cego. Mas antigamente, rodovia. É isso.
Obrigada. Que piadinha chique. E não se esqueça de apoiar o nosso podcast, seguindo e curtindo as nossas redes sociais e se inscrevendo em todos os nossos canais, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Né? E até a próxima semana. Um excelente final de semana a todos. E esse foi o meu, o seu, o nosso Darkcast. Hoje.